aqui que já estão online. Eu convido aí que você compartilhe essa mensagem com pelo menos um amigo aí. Vamos estar evangelizando. E vamos orar, né, entregando a Deus este culto. Pai amado, Pai querido, somos gratos ao Senhor por mais um dia, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui e te entregando, meu Deus, o nosso culto racional. Deus, eu venho pedir que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor fale com cada um dos irmãos que está assistindo, que vai assistir na sua casa, aos irmãos que vão vir participar deste culto no templo, que o Senhor venha revelar-se a nós através da Tua palavra nesta noite, Pai. Que nada, meu Deus, venha impedir de ouvirmos a Tua voz. Então, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados e pedimos, meu Deus, seja conosco neste culto. Te entregamos, meu Pai, aos irmãos que estão vindo, que venham guardados em segurança, que o Senhor os livre de todo mal, em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, aí, meus irmãos, no Salmo 1, está escrito, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como uma palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, meus irmãos, feliz é aquele que não segue o caminho do mundo, né? Então, nós somos felizes. Glória a Deus. Compartilhe esse culto, fique ligadinho aí, vamos louvar a Deus agora. Som. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma quinta-feira para estar louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Graças a Deus, a Ele, a toda a honra e toda a glória, todo louvor, pois somente Ele é digno, irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, amém? Gostaria de nessa noite estar compartilhando também um salmo com os irmãos. Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no Salmo número 48, amém, meus irmãos? Que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sombraceiro, é a alegria de toda a terra, o monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu, e sentiram dores como se de parturiente. Com o vento oriental os destruíste os naus dos Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Pensamos, ó Deus, na sua misericórdia no meio do seu templo, como no teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até os confins da terra.
Alegre-se o monte Sião, e exultem-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião e rodeai-a, toda, e contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrar-te as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, o nosso guia, grandioso, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então que possamos nesse momento estar buscando a adoração a Ele, pois somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Rei eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só o Senhor é Deus eterno, e céu. Só o Senhor é digno, Pai amado, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso estamos aqui, Pai amado, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Jesus, meu prazer é ti.
Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é sempre estar adorando ao Senhor, em espírito, em verdade, adorando ao Senhor. Meu prazer é sempre estar adorando ao Senhor. Aleluia, louvado seja o seu nome, Pai. Graças a Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, estar caminhando nos seus caminhos e buscando a sua presença. Não existe nada melhor, não existe, do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
nada melhor. Louvado seja seu nome, Pai. Louvado seja o Senhor entre as nações. Amém? Passa a palavra para o pastor Tiago, para dar seguimento no culto. Graças a Deus. Irmãos, vamos comentar hoje sobre o Salmo 123, olhando para o céu. Salmo 123. Então, hoje nós vamos continuar com mais uma mensagem, né, dos cânticos de peregrinação, ou cânticos de degraus. Nós já falamos do Salmo 120, Salmo 121, 122, e hoje nós vamos falar especificamente sobre o Salmo 123. Está escrito: levanta os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Feche seus olhos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus misericordioso, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor. Então, fala com a tua igreja, Deus. Obrigado pelos louvores a ti entoados, porque o Senhor fala conosco através dos louvores. Obrigado pelas orações e por cada pessoa que está assistindo neste momento. Venha falar conosco, Pai, que possamos aprender mais um pouco da Tua palavra e que essa palavra venha dar fruto em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. E então, como nós já vemos falando, né, às quintas-feiras, nós vamos ir falando cada quinta-feira de algum salmo do cântico de degraus. E para quem está assistindo agora, eu vi que tem algumas pessoas novas na transmissão. O que são esses cânticos de degraus? Os hebreus antigos, pelo menos 3 vezes por ano, eles iam até o templo que ficava em Jerusalém. E enquanto eles estavam subindo ao monte do templo, eles iam cantando os salmos. Eles iam cantando uma sequência de salmos, que é do Salmo 120 até o Salmo 134. E não foi escrito proposital quando se escreveram esses salmos. Não, foi escrito com a direção de Deus. E quando nós paramos para aprender essa sequência desses cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação, nós vemos que tem uma sequência aí de aprendizado muito importante para cada um de nós. E o título dessa série de mensagens é Subindo para Deus, subindo para o encontro de Deus. Por quê? Porque naquele tempo era necessário, né? Naquele tempo não era como o tempo de hoje. Hoje o Espírito Santo habita em cada um de nós. Mas neste tempo aqui dos hebreus, eles tinham que ir até o templo. E na subida do templo, eles enfrentavam muitas dificuldades.
E o primeiro salmo que nós lemos, o Salmo 120, foi clamando a Deus. O segundo salmo foi olhando para os montes. Aí nós aprendemos a olhar as dificuldades, mas confiando que Deus está guardando. Na semana passada nós falamos da alegria de ir na casa do Senhor. E hoje nós vamos falar aí sobre olhando para o céu. E quando aquele povo, então, meu querido irmão, ele ia para o monte, pelo menos 3 vezes por ano, né, na festa dos Pentecostes, festa do tabernáculo e festa da Páscoa. Eles iam alegres, tá, para o encontro com Deus. E esse quarto salmo, o título da mensagem é Olhando para o Céu. E o interessante, meu irmão, é o aprendizado que nós temos. No versículo 1 está escrito: levanta os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão dos seus senhores, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Eu fiz uma pesquisa com meus livros, na internet também, para descobrir em qual período foi escrito esse salmo. Não consegui encontrar, não tive uma fonte de informação confiável para poder trazer essa informação para vocês. Então, não consegui essa informação para falar, foi escrito tantos anos antes de Cristo, nesse período de exílio e tal. Não consegui essa informação. Mas é claro aqui que o salmista, ele estava passando por um período de lutas. Ele estava passando por um período aí de escravidão, porque olha o exemplo que ele colocou. Assim como os olhos do servo atentam para a mão dos seus senhores, e como os olhos da serva para a mão da sua senhora. Então, meu querido irmão, a gente vê essa linguagem aí mais serviçal, está empregada como um servo olha para a mão do Senhor, como uma serva olha para a mão da senhora. Então, a gente vê essa linguagem. Então, é muito provável que aí, nesse tempo que esse salmo foi escrito, eles estavam passando por um período de angústia, por um período aí de servidão, por um período de constrangimento, por um período de humilhação. Isso fica claro. Contudo, a gente tem uma lição muito importante, que eles olham para os céus, eles olham para Deus. Eles olham para Deus. E aí nós vemos a importância de depender de Deus para resolver os problemas. Porque o salmista, ele foi muito claro. Levanto para os olhos, para ti, ó ti que habita nos céus. Levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Ele levanta os olhos e ele fala, tem misericórdia, tem a piedade. Meu irmão, nós não tem como não viver dificuldade no dia de hoje, tem? O Salmo 121, eles falaram, nós olhamos, elevo meus olhos para o monte, e de onde vem o socorro? O monte nós aprendemos há 2 semanas atrás, que é situações adversas. E nós vivemos muitas situações adversas, situações difíceis, problemas, caminhos perigosos, caminhos difíceis, tomadas de decisões difíceis. É muita coisa, são muitas situações. É muito complicado hoje em dia. Nossa, parece que tudo só piora. Não é verdade? E aqui, o salmista, ele também vivia tudo isso lá atrás, do jeito dele, no tempo dele. E ele sabia que ele não ia conseguir passar por tudo isso sozinho. E ele fala, Senhor, eu elevo meus olhos, ó tu que habita nos céus, tem piedade, porque eu não aguento mais. Meu irmão, é assim hoje.
Quando você continua lendo esse salmo, nós estamos fartos. Só tem 4 versículos, mas você vê, estamos fartos da zombaria, estamos fartos disso, estamos fartos daquilo. Nós paramos para ver que se esse salmo tivesse sido escrito hoje, olha a nossa realidade hoje, se não bateria. Quanto tempo lá atrás foi escrito, mas tão atual. O salmista aqui, ele fala, ó, tu que habitas nos céus, ele olhou para os céus, tenha piedade, porque estamos assaz, fartos, assaz significa muito fartos, de desprezo. A nossa alma está cansada dessa zombaria. Se você pegar na versão NVI, vai falar que tenha misericórdia de nós, porque nós não conseguimos mais. Tenha misericórdia, Senhor, já estamos cansados de tanto desprezo. Será que é diferente hoje? Será que alguma vez esse ano você falou, já não aguento mais essa pandemia? Falou, meu irmão? A gente fala. Meu Deus, eu não aguento mais usar máscara. Como isso aqui é chato, ó. Ainda mais no calor. Ai, eu não aguento mais, o desemprego só cresce, a gasolina só cresce, aumenta, e mercado então nem se fala, é inflação. Aí agora eu vi que o Banco Central aumentou a taxa de juros, mas será que isso vai ser bom ou se vai ser ruim? Ai, vai voltar lockdown porque não tem mais jeito, o prefeito vai juntar 5 feriados no final do mês para... Gente, como é real esse salmo? Como se aplica nos dias de hoje? Só que muitas das vezes o versículo 1 do salmo aí passa batido. Porque muitas das vezes a gente só faz a parte do 2 para frente e a gente não olha para os céus e pede socorro. O versículo 1 diz, a ti levanto meus olhos, a ti que ocupa o trono dos céus. E aí vai falando da piedade. Muitas das vezes a gente não lembra de pedir a piedade para Deus. Aí nós vamos procurar a solução para os nossos problemas em nós mesmos. Ah, o dinheiro está difícil aqui, então peraí, eu vou fazer aquele bico a mais. Eu vou fazer isso para economizar. Aí eu vou ter a solução. Mas não, meus irmãos. Esse salmo é muito mais do que mostrar aí o sofrimento dessas pessoas, que muito se aplica hoje, mostra a dependência de Deus. Porque muitas das vezes nós não lembramos de ser dependentes de Deus. Olha, lá em João 15:15, vai falar, entre toda a parte do versículo, tem um pedaço que vai falar, sem mim nada podeis fazer. É Jesus Cristo dizendo. Então, meu irmão, aqui nesse Salmo 123, nesse cântico de peregrinação, que esse salmo provavelmente, o salmista estava num sofrimento da sua vida. Antes de mais nada, antes dele fazer o pedido, antes dele correr atrás da solução do seu sofrimento, ele primeiro reconhece que depende de Deus, que mora lá em cima. Ele olha. Primeiro ele aponta os olhos. Primeiro ele olha para o alto, para os céus, para depois ele fazer o pedido de misericórdia a Deus. E é exatamente isso que está escrito lá no livro de Hebreus 12, no versículo 2 e no versículo 3. Lá vai falar que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, meu irmão, é exatamente assim que nós devemos fazer. Olha, antes de a gente tentar resolver, antes de nós procurarmos a solução por nós mesmos, nós primeiro precisamos estar olhando para Jesus. Estar olhando para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Depois a gente vai tentar achar a solução, mas primeiro olhar para Jesus. Primeiro mostrar para Ele, falar, Deus, eu olho para o Senhor, olhando para o alto.
Ó tu que está no céu, não se esqueça de nós. Foi o que o salmista fez. A situação, meu irmão, hoje é adversa mesmo. Nossa, como é difícil ver jornal hoje em dia. Eu fico pensando, será que não tem nada de bom acontecendo? Eu não sei se só apenas eu que penso isso, meu irmão. Mas como está difícil ver televisão hoje em dia. Me desculpa se você pensa diferente de mim. Gente, mas é só notícia ruim. É só hospital que está em colapso. É 2.798 mortes de um dia para o outro. Não tem mais oxigênio. A gasolina vai subir mais uma vez. Não sei quem pediu conta. O outro aconteceu isso. E tal. E onde que nós vamos buscar o nosso socorro? O salmista deu a solução. Olha para os céus. Olha para os céus. E olha só no versículo 2. Assim como os olhos dos seus servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das suas servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que tenha misericórdia de nós. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Não é simplesmente olhar. Eu estou com Jesus, o meu alvo é Cristo. Então, pronto, não. O salmista olhou de tal maneira que ele faz uma comparação de dependência absoluta. Meu irmão, no tempo da escravidão, o escravo tinha que fazer tudo o que o Senhor queria. Nós sabemos disso, nós já estudamos esse período aqui na história do Brasil. Vai o escravo falar, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, ele até morria. Se ele falasse não para o patrão dele, ai dele. Patrão não, para o dono dele, para o senhor dele. E aí, então aqui mostra que assim deve ser a nossa dependência de Deus. A ponto de olhar única e exclusivamente para Jesus. E mais nada vai poder nos atingir. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque na primeira vento a gente fica abalado. Na primeira notícia ruim eu vou achar a solução do meu jeito. Eu tenho a solução para tudo. Então está dependendo de Jesus Cristo. Está dependendo única e exclusivamente dele ou não. O salmista deu a solução. Eu olho só para o Senhor. Assim como o servo olha para o seu dono. Eu não olho para o outro lado. Então, meu Deus, tenha misericórdia. Como está sendo a nossa oração? Deus, está muito complicado os dias atuais. Dizem que a pior crise sanitária já vivida na humanidade, acontecendo agora no nosso tempo. Meu irmão, a gente ainda está no olho do furacão. Já pensou quando o furacão passar? Aí que a gente vai ver o tamanho do estrago. Se a gente não está colado em Deus, se a gente não realmente olhar única e exclusivamente para Ele, nós tendemos a desanimar. Tendemos a não continuar seguindo em frente. Tendemos a largar para lá, a pensar que não tem mais jeito. Mas eu quero falar algo para você. Jesus Cristo é capaz de mudar a história. Ele é capaz de restaurar a nossa sorte. Ele é capaz de mudar o nosso país. Só Ele, mais ninguém. Olha, pode mudar presidente, pode mudar, seja quem for, não vai mudar a história. Porque o homem é falho, meu irmão. O homem é falho, mas Jesus pode mudar a história. Jesus pode mudar, Ele transforma o vale de tristeza em vale de bênção, meu irmão. Só Ele que pode. Mas nós temos que estar colado nele, perseverando em oração, clamando, meu irmão. Aqui o salmista ele fala, estou cansado dessas pessoas que estão zombando, eu estou cansado disso que acontece, mas eu clamo a Ti, eu olho para o alto, eu olho para os céus, ó Deus poderoso, e eu clamo para que tenha misericórdia. Meu irmão, como que era a jornada deles? Eu já falei isso nas outras pregações, mas é importante falar hoje de novo. Não era fácil, e subir o monte não era uma trilha,
pavimentada, onde que tinha uma instrução, não, era no monte, no deserto, era no meio de pedras rochosas, e eles iam cantando, clamando a Deus, olhando para os montes, sabendo que o socorro vinha de Deus, com alegria de ir para a casa do Senhor, e falando, eu olho para os céus e não olho para mais outro lugar, assim como um servo olha para o seu Senhor, porque eu confio no Deus que dá misericórdia. Meu irmão, a situação não está difícil para o dia de hoje. Olha, se a gente não manter os olhos fixos em Jesus, como está escrito em Hebreus, muitos tendem a desanimar. Meus irmãos, muitos tendem a largar para lá, porque são os dias difíceis. E hoje eu estava conversando com uma pessoa, e eu aproveitei aquela oportunidade para evangelizar. A pessoa veio nesse papo, não, está tão difícil, olha, só conta para pagar, cada dia que passa as contas aumentam, e está tudo complicado, e você vê que o Supremo Tribunal Federal faz uma coisa para favorecer um, e ninguém fala nada, e que não sei o quê, e bababá, e bababó. Eu falei, olha, a gente tem que orar pelo Brasil. A gente não pode desanimar de orar pela nossa nação. Não, mas não tem jeito. Não adianta orar, não tem jeito. É o sistema que foi feito para dar errado. Aí eu falei, não, a gente tem que orar, a gente não pode desanimar de orar. Se cada um fizer o seu papel, a gente vai estar intercedendo pelo nosso país. A pessoa não tem jeito, não dá, porque é muita ganância. Aí eu falei, realmente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o mundo jaz o maligno. Mas a gente tem que ter bom ânimo. Ela faz sentido. Eu falei, não, a gente tem que ter bom ânimo, mas eu não citei que eu estava falando da Bíblia. E depois que eu falei alguns outros versículos, aí eu falei, você concordou, né? Falei, todas essas frases que eu falei são bíblicas. Então a gente tem que orar pelo Brasil. Aí a pessoa falou, é mesmo? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e tal. Eu falei, fala, nesse versículo, está tudo escrito lá. Então, eu falei para a pessoa, então, a gente tem que fazer o que a Bíblia manda, é orar pelo Brasil. Aí a pessoa deu crédito. Antes não queria saber de orar. E aí eu já fiz o convite para vir na igreja, espero que venha. Mas a gente tem que estar ligado nisso, meu irmão, porque se a gente não vigia, a gente vai concordar mesmo. No fundo, você está concordando que o sistema é ruim, que foi feito para dar errado, mas a gente não pode olhar para aí. A gente tem que fazer o que a palavra nos ensina, que é orar pelo nosso país. Ah, mas não vai dar certo. Meu irmão, a gente tem que orar. Meu irmão, o primeiro canto de peregrinação vai estar escrito, eu clamo ao Senhor na minha angústia, e Ele me livra de todo mal. Salmo 120. O segundo vai falar olhando para os montes. Os montes são os problemas da vida. E aí vai falar, mas o meu socorro vem do Senhor. E o outro vai falar da alegria de ir à casa do Senhor. E agora está falando de, Senhor, eu olho para o Senhor, mas não há outro. Eu só olho para Ti, meus olhos estão em Ti. Então, meu irmão, assim deve ser nós hoje. Não vamos olhar para as circunstâncias. E também não vamos olhar para trás. O que acontece quando a gente olha para trás? O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela virou uma estátua de sal. E sabe o que está escrito em Lucas 9? Abram a Bíblia de vocês, eu já vou te falar o versículo. Lucas 9, deixa eu só confirmar aqui qual que é. Lucas 9, 62. Nós não podemos olhar para outro que não seja Jesus. E quando nós estamos com Ele, nós não podemos olhar para trás. Sabe por quê? Que o próprio Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, meu irmão, olhe somente para Jesus. Não olhe para um lado
e não olhe para outro. Olhe somente para Jesus. Vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. E acabou. Deixa as notícias ruins. Deixa ficar complicado do jeito que está. Deus está conosco, então a gente não há o que temer. Deixa, meu irmão, vamos fazer a nossa parte como igreja. A nossa parte como igreja é orar pela nossa nação, confiando que Jesus Cristo pode mudar a história. E Ele pode mesmo. Eu lembro da igreja da Coreia do Sul. Meu irmão, a Coreia do Sul é um país menor do que o estado do Rio de Janeiro, muito rico. É uma das maiores rendas per capita do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles passaram por outra guerra terrível, onde que houve a divisão das Coreias. Ficou a Coreia do Norte comunista e a Coreia do Sul capitalista. Eles estavam acabados. Não tinha nada, não tinha tudo destruído de uma guerra. E não bastando isso, ainda teve uma guerra entre o próprio país, o lado comunista e o lado capitalista. Vai ver quem é a Coreia do Sul hoje. Sabe por quê? Porque começou o avivamento da igreja. Desde lá para cá, a igreja da Coreia do Sul ora 24 horas por dia. E eu não estou falando da igreja fulano ou da igreja beltrano, é a igreja evangélica, sem denominação. Eles oram 24 horas por dia. Vai ver quem é a Coreia do Sul hoje. Dos países com a maior renda per capita do mundo. Menor do que o estado do Rio de Janeiro. Não tem petróleo. Mas eles tiveram a mão de Deus porque eles oraram. Eles olharam só para Jesus. Com certeza a situação que eles viveram na década de 60, muito pior do que a nossa hoje. Mas eles olharam só para Jesus. Eles clamaram a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e continuam clamando hoje. E prosperaram. E são uma grande nação. E nós temos tudo aqui. Nosso país é riquíssimo. Onde que você joga uma semente, dá fruto no Brasil. Temos petróleo, temos ouro, temos tudo, mas a gente não vai. O que será que está faltando? São políticos? São bons políticos? São, mas está faltando a gente também tomar o poder de igreja. Está faltando a igreja também se movimentar e entender o seu poder. E não estou falando de igreja entrar em política, não. Que isso aí já aconteceu no passado, a gente viu como é que ficou. Eu estou falando de tomar o seu lugar de oração, de intercessão, meu irmão. Isso é muito importante. Olhe somente para Ele, Jesus. Mantenha os olhos fixos nele, e tudo vai passar. Meu irmão, quando nós conseguimos fazer isso aqui, prosseguindo em conhecer Jesus, prosseguindo para o alvo, meu irmão, você pode estar passando o que for na sua vida, que você vai conseguir ter paz, que você vai conseguir entender o que está acontecendo, por quê, você vai ver os propósitos de Deus na sua vida. Mas é necessário olhar somente para Jesus. Aqui no Salmo, como nós lemos, o salmista diz: eu não aguento mais essa angústia, eu não aguento mais passar por isso, dessa zombaria, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, mas eu clamo a Ti, eu clamo a Deus, eu clamo pelo Senhor, e assim devemos ser nós. Filipenses 3, 14 ao 16 está escrito: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se algum aspecto você pensa de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, meu irmão, assim devemos ser nós. Nós devemos seguir para o nosso alvo, que é Cristo. Obedecendo Ele e deixando para lá, meu irmão. Se a gente está olhando apenas para Jesus, a gente não tem o que temer. Olhando para os céus, olhando para o alto, olhando para Jesus, não olhando para trás. Às vezes o olhar para trás pode te desanimar também. O olhar para trás pode te enfraquecer. Então olha somente para Jesus. Busque somente ir para o nosso alvo, que é Cristo. E ponto final. E deixa as coisas para lá.
Deixa para lá se a situação está ruim, que você está orando. Isso não vai te abalar porque você está orando, você está fazendo o seu papel, você está intercedendo, e a mão de Deus vai entrar com providência e vai mudar histórias. Mas não deixe de olhar para Jesus. Não deixe de olhar para os céus na sua busca de mais de Deus, meu irmão. Senão a gente não consegue. Essa é a verdade. Se a gente não olha, se a gente desvia para um lado e desvia para o outro, aí eu lembro que eu não tenho dinheiro, aí eu não vou buscar, eu lembro que está difícil. Então não, meu irmão, olhe somente para Jesus. Faça o que a palavra do Senhor ensina. Faça o que a palavra do Senhor nos ensina. Continue indo, buscando dele, que ele tenha solução. E eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio, meu irmão, não apenas no natural. Eu creio no sobrenatural de Deus, que Ele pode mudar as histórias. E eu creio que Ele vai mudar, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia, cada minuto, a olhar para os céus, a buscar a solução no Senhor, Pai. Pai, nos ensine essa dependência, porque às vezes nós pensamos que a solução está em nós, às vezes nós pensamos que a solução dos problemas está nos políticos ou em qualquer outra pessoa, mas não, a solução vem do Senhor. Nós sem o Senhor nada somos. Pai, precisamos temer ao Senhor e confiar somente no Senhor. Então nos ensina a olhar para o Senhor. Pai, que não venhamos olhar para as notícias maus e pensar que não tem jeito, que não adianta mais clamar, que não adianta mais pedir, que não adianta mais interceder. Não, Pai, que a gente ore mais, que quando venha o dia da angústia, da dificuldade, nós venhamos orar mais, mas olhando sempre para o Senhor, e não para a direita, e não para a esquerda, e não para trás, olhando sempre para o Senhor dos céus, o Senhor que está aí, sentado à destra de Deus, Pai, o Deus Todo-Poderoso, que é o próprio Senhor, que venhamos a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Então nos ensina, Pai, a ter esse olhar fixo em Ti, Deus. Pai, nós somos pecadores, nós somos fracos, e às vezes sim, Pai, vem o desânimo, às vezes sim, Pai, nós pensamos que não tem mais jeito, que a economia não vai mais crescer, que a falta de desemprego vai aumentar, que nunca mais vamos conseguir viver como antes, mas Deus, que isso não venha abalar a nossa fé, que venhamos estar fixados em Ti, confiando que o Senhor é o Deus da providência, que o Senhor vai prover. Oh Deus, nos ensine então a ter esse olhar em Ti, que não venhamos nos desviar o nosso olhar dos céus, olhando para as coisas do alto. Nos ensina a crer nesse sobrenatural de Deus, Pai. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Pai, para que sejamos mais firmes na nossa fé. Em nome de Jesus, Pai. Aumente a nossa fé, que possamos crer mais e mais no Senhor, que venhamos testemunhar as maravilhas do Senhor em nossas vidas, Pai amado. Oh Deus, o Senhor é um Deus misericordioso, grande é o Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Ti. Então, Pai, nós clamamos nesse momento, nos ensine a Te buscar mais, Deus, a olhar sempre para o Senhor e para mais ninguém, Deus. Quantas das vezes, Pai, nós temos medo, Pai, quantas das vezes nós falamos que não vamos orar mais porque o Senhor não ouve. Pai, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos dizeres, Deus, e nos ensine a Te buscar mais, Pai. Pai, neste momento eu quero orar também por todos os pedidos de oração, pela Dona Antônia, pelo Paulo, pelo meu irmão, pela minha irmã que não veio ao culto hoje, que está com dor. Pai, eu quero Te entregar a vida dessa pessoa, desse irmão que está esperando a sua bênção sair. Pai, que o Senhor delibere, Pai, que o Senhor mande os anjos do Senhor para entregar a bênção na mão dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te entregar aos nossos familiares que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não se renderam ao Senhor Jesus. Queremos pedir
que o Senhor vá e toque com essa mão poderosa, que o Senhor os transforme também, que eles aceitem Jesus como um dia nós aceitamos, meu Pai, em nome do teu santo nome, Jesus, Pai. Toque nesses familiares. Pai, nós queremos te entregar o Paulo, filho da dona Antônia, Pai, ela pediu oração, que o Senhor restaure a saúde, em nome de Jesus. A dona Glória, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor toque nela e que o Senhor dê a cura, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego a vida da dona Marina, que o Senhor cure ela totalmente também, e todos os outros pedidos de oração que eu não estou lembrando agora, mas que o Senhor sabe, Pai, qual é a necessidade de cada irmão, e o Senhor, Pai, nós confiamos que o Senhor vai entrar de acordo com a tua vontade em cada necessidade, Pai. Pai, nós também queremos te entregar a nossa nação, nós queremos te entregar, Pai, o nosso país, o nosso Brasil. Pai, tenha misericórdia desse povo, Pai, tenha misericórdia dessa nação, e Deus, entre com providência. Pai, quantas vezes nós ouvimos palavras lançadas que não vai ter jeito, que estamos à beira de viver uma hiperinflação, que estamos à beira de viver um colapso, mas que nós jogamos essas palavras por terra, em nome de Jesus. Nós confiamos em Jesus Cristo muda histórias, Pai, que nós venhamos viver o melhor desta terra e não o pior. Então, Pai, nós oramos como igreja do Senhor, nós te entregamos a nossa nação, pedimos, Pai, que o Senhor ilumine as pessoas que tomam as decisões, Pai, ilumine as pessoas que, os mestres, quem precisar, Pai, mas que venham ser decisões tomadas para o melhor para o povo. Pai, que o dinheiro da saúde realmente chegue aos hospitais públicos, que o dinheiro da segurança chegue aonde que precisa chegar, que nós tenhamos saneamento básico, em nome de Jesus, Pai, que todos os desvios, que toda a mancha da corrupção caia por terra. Pai, nós queremos viver as promessas de Deus, e nós queremos viver o melhor, Pai, porque nós somos uma grande nação. Então, Deus, que isso caia por terra. Como igreja, o Senhor nos ensina a interceder, e nós aqui estamos clamando ao Senhor, pedimos que o Senhor sare esta terra, te entregamos, Pai, as autoridades constituídas, porque se estão lá, são permissão do Senhor, Pai, que eles venham tomar as melhores decisões, para o melhor do povo, para o melhor de cada um de nós, que aqui estamos, meu Pai. Então seja com esses homens, que toda a armação do inimigo, que todo o esquema caia por terra em nome de Jesus. Pai, nós não aceitamos essa marca, que o Rio de Janeiro é o estado do esquema. Não, nós não aceitamos isso. Nós declaramos que o Rio de Janeiro é o estado da bênção e não o estado do esquema, que aqui tudo é esquema. Não, isso é do diabo. O Rio de Janeiro é o estado da bênção. Em nome de Jesus, nós declaramos o Rio de Janeiro para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que toda corrupção caia por terra, que toda politicagem caia por terra. Nós queremos viver melhor, Pai. O povo necessita de viver melhor, meu Deus. Então, Pai, tenha misericórdia. Toque nesses homens, nessas lideranças, e, Pai, que eles venham tomar as melhores decisões, Pai, para vivermos melhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em Ti. Embora o mundo diga que não tem jeito, o Senhor Jesus diz que tem jeito. O Senhor muda histórias, o Senhor transforma o vale de ossos secos em vale de vida. E assim nós declaramos que a nossa nação é uma nação de vida, é uma nação do Senhor Jesus. A tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos o Brasil para o Senhor Jesus Cristo, que dessa nação saia missionários para todo o mundo, que o mundo olhe para o Evangelho do Brasil como o Evangelho de Cristo Jesus, genuíno, como o Evangelho de Jesus que muda as vidas. Nós declaramos o Brasil para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos se assentar, encerrar.
E eu faço esse apelo para você, meu irmão, no seu pedido de oração, não deixe de orar pela sua nação. Não deixe de orar para a nação a qual você vive, meu irmão, porque são muitas palavras, são muitas as coisas que não tem jeito, que é isso, que é aquilo, mas para Deus tem jeito. Então ore pela sua nação sempre. Ore pelo seu país, ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, que Deus muda histórias. Olha, por mais que o mundo esteja falando que depois desse período de pandemia, aí que a gente vai ver o desemprego, isso e aquilo. Para Deus não é assim. Ele muda histórias, então clame. E nós estamos encerrando esse culto. Amém, meus irmãos? Domingo tem mais. Na próxima semana nós vamos falar, na próxima quinta, Salmo 124. Continue assistindo. Hoje eu vou colocar todos esses vídeos em sequência no YouTube. Tá? E domingo nós temos culto também, às 18h30. As portas estão abertas. Você está convidado a vir participar conosco presencialmente. E você que mora longe, não pode vir, continue conosco aí assistindo da sua cidade mesmo. É muito bom ter você assistindo conosco. Tá? E 6h nós estamos aqui intercedendo. Você é convidado a estar conosco. Estamos orando pelo culto, orando pelo Brasil, orando pela sua vida. Venha participar conosco. Nós temos a nossa campanha do quilo. Você que tem a condição de apoiar, apoie. Nesse mês nós conseguimos, graças a Deus, fazer 4 cestas, meu irmão. Então foram 4 famílias abençoadas. Não deixe de colaborar, tá bom? E mais uma vez, você que mora aqui no Rio, meu irmão, não deixe de doar o sangue para nossa irmã Dona Glória, não. Ela continua precisando. E agora, meu irmão, se ela não conseguir doadores, ela não vai receber o sangue. Simples. Ela só vai ganhar sangue para continuar o tratamento se ela tiver doadores lá cadastrados para dar o sangue. Senão o banco de sangue não vai abençoá-la. Então, não deixe de fazer essa colaboração. Porque quando você doa sangue, você só pode voltar a doar depois de, no mínimo, 6 meses. Muitos pensam, eu não vou doar, ela tem filho, então que eles doem. Tudo bem. Com certeza os parentes dela já doaram. Mas agora eles só podem doar daqui 6 meses. E aí? E nesse período todo, como que ela vai fazer? Vai ficar sem fazer o tratamento? Então, se você tem a condição, faça a doação. Lembrando que o banco de sangue mudou. Ele não está mais na rua Riachuelo 43. Agora ele está na rua Marechal Floriano, número 99. Tá bom? Continua no centro ali, mas não mais na Lapa. Está na rua Marechal Floriano, número 99. Faça essa doação. Eu fiquei sabendo que estão com pouquíssimas bolsas de sangue. Então, meu irmão, eu fui lá, não tem que ter medo, é muito rápido, muito tranquilo. Doe sangue da irmã lá para a gente abençoar a vida dela, tá? Esses são os anúncios. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. E vamos fazer essa oração encerrando o culto e ministrando a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado por este culto, por cada vida que assistiu, pelo irmão Tiago que está presente aqui no templo. Pai, que o Senhor, Pai, venha derramar bênção sem medidas, que o Senhor esteja entrando em cada necessidade, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um dos irmãos. Pai, nos dê um final de semana abençoado, uma noite de sono restauradora, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê visão, revelação. Pai, que venhamos tomar as decisões do Senhor nas nossas vidas, Deus. Seja conosco, Pai, nos ensine a olhar somente para Ti. Nos ensine a buscar a solução sempre no Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é grande. E sem Ti, meu Deus, nada nós podemos fazer. Pai, mais uma vez, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, porque a sua presença é real, Pai.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas sempre. Amém. Glória a Deus e até domingo, meus irmãos. Se assim